Santo é o Cordeiro de Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo Senhor. Glória a Deus. Senhor, revela a sua palavra, irmãos, no livro aos Efésios. Glória a Deus. Capítulo 6 aos Efésios. Glória a Deus. Aleluia. Se todos encontraram, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito, façamos a leitura da palavra. Amém. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vossos corações, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amém. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória. Aqui está a palavra, irmãos, que o Senhor mandou para nós nesta noite. Aleluia. Uma palavra bastante conhecida, irmãos. Santo é o Senhor. Mas é esta que o Senhor irá falar com as nossas almas. Começando desde o início: vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Glória a Deus. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Glória a Deus.
Aqui está a palavra se cumprindo nas nossas vidas nos dias de hoje, irmãos. Santo é o Senhor. Quantos irmãos avançados na idade, meia idade, que esta palavra já está se cumprindo nas vossas almas. Santo é o Senhor prolongou os teus dias, te deu dias de vida com abundância, aleluia, e te colocou você nesta caminhada, aleluia, que você está já com cabelos brancos. Santo é o Senhor de meia idade, outros mais jovens e outros avançados na idade. É a minha misericórdia, é o meu poder que te sustentou, que trouxe você até aqui. Santo é o Senhor, se fosse a tua força, se fosse você, santo é o Senhor, você não estaria aqui. Mas sou eu que estou cuidando da tua alma, da tua vida. Santo é o Senhor. Então louve e glorifique o meu nome, porque você já está vendo o cumprimento da minha palavra se cumprindo. Santo é o Senhor. Aleluia, nós só temos, irmãos, que agradecer, louvar esse nosso Deus maravilhoso. Aleluia, de ver a sua palavra, o seu cumprimento, irmãos, aleluia, nós firmados em Cristo Jesus. Não firmado no homem, naquele que atende, no vaso, não, irmão, mas firmado no Senhor Jesus, que te chamou nas águas do santo batismo e que deu força para nós estarmos aqui na sua presença. Santo é o Senhor, Ele é a nossa força, Ele é o teu escudo. Aleluia, desde que você nasceu, o adversário tem uma grande inveja da tua alma, tem grande ira sobre ti, tem grande inveja, irmãos, tem grande ódio da tua vida. Aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, por Ele era para você estar jogado no calabouço, era para você ser um andarilho. Aleluia, outro era para ser uma meretriz. Aleluia, santo é o Senhor. Mas o Senhor te chamou, te lavou com o seu sangue precioso e você está aqui na minha presença. Santo é o Senhor. Você está aqui, irmãos, aleluia, santo é o Senhor, não é por, aleluia, por acaso, santo é o Senhor, é porque a minha misericórdia, santo é o Senhor, é porque eu te chamei, santo é o Senhor, escrevi o teu nome no livro da vida, santo é o Senhor, e te chamei para esse combate, para servir a Deus, aleluia, santo é o Senhor, e para entrar no céu, santo é o Senhor, glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor, então já estamos alegres porque o Senhor, aleluia, santo é o Senhor, acrescentou os nossos dias, santo é o Senhor, deu para nós força, aleluia, santo é o Senhor, quantas emboscadas do adversário, santo é o Senhor, Ele tem feito na tua vida, santo é o Senhor, para você cair, santo é o Senhor, para que a minha palavra não se cumprisse na tua vida, santo é o Senhor, mas eu sou forte na tua vida, eu sou poderoso na tua vida, não é o inferno, não é o mal, santo é o Senhor que tem poder sobre vós, aleluia, sou eu, Jesus Cristo, santo é o Senhor, o santo dominador, o santo de Israel, aleluia, que te fortaleço, que dou força para você nesta caminhada, santo é o Senhor que te sustento nesse deserto, santo é o Senhor, que quando você achou que as tuas forças estavam acabando, santo é o Senhor, não foi lá o ministério, santo é o Senhor, aleluia, não foi alguém conhecido teu, santo é o Senhor, mas era eu que estava do teu lado, santo é o Senhor, na hora da tua prova mais difícil, quando você ainda era criança, aleluia, o adversário tentou te matar, santo é o Senhor, aleluia, mas eu te guardei para que hoje você estivesse aqui na minha presença, ouvindo a minha palavra, e eu te firmando você nesta graça, ainda mais, nesta caminhada, para você ver a minha face, para você entrar no céu, santo é o Senhor, glória a Deus nas alturas, oh irmão de cabeça branca, oh irmã de cabeça branca, a minha palavra está se cumprindo na tua vida, a minha palavra está se cumprindo na tua vida, jovem, criança, santo é o Senhor, glória a Deus nas alturas, quanto obstáculo o inferno tentou colocar
colocar na tua vida para você não vir congregar, quanto obstáculo o adversário colocou para você não ouvir esta palavra, para você se distanciar da minha presença, aleluia, mas a minha força está aqui. Santo é o Senhor para te ajudar. Santo é o Senhor, o meu poder, aleluia, santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Honra teu pai e a tua mãe. Glória a Deus. E aqui nós nascemos, irmão, neste corpo tão frágil, de carne tão propenso para o mal. Aleluia, santo é o Senhor. Fomos crescendo, irmãos, no meio de, aleluia, de tanta gente, nas escolas, quantos traidores, quantos joios, santo é o Senhor, quantos espíritos, aleluia, Jesus, aleluia, mas quantas vezes o nosso pai, a nossa mãe nos aconselhou, aleluia, santo é o Senhor, nos corrigiu, santo é o Senhor, mas aqueles irmãos que têm o coração, aqueles que têm o direito ainda de voltar para o céu, aleluia, ele é obediente, santo é o Senhor, aleluia, ele, santo é o Senhor, obedece, ama o conselho do pai, o conselho da mãe, santo é o Senhor, porque o coração dele é diferente, não é igual ao coração do joio, não é igual ao coração de um traidor, santo é o Senhor. E ele foi crescendo, irmãos, aleluia, santo é o Senhor, ficando um mocinho, mocinha, santo é o Senhor, e vai crescendo na estatura de um varão, na presença do Senhor, de uma serva de Deus. Aleluia, santo é o Senhor, vai ouvindo os conselhos do Senhor, aleluia, santo é o Senhor, vai depositando no vosso coração o conselho, aleluia, as palavras nas reuniões de jovens, santo é o Senhor, aleluia, Jesus, quantas vezes nós ouvimos esta palavra na reunião de jovens e menores, santo é o Senhor, aleluia, Jesus, esta palavra sempre foi direcionada para um jovem, para uma criança, aleluia, mas hoje o Senhor fala, vós filho, aleluia, sede obediente ao nosso Pai Celestial, aleluia, porque quantas vezes eu te conselhei por esta palavra, ainda criança, ainda não entendendo, ainda não discernindo a mão direita da esquerda, santo é o Senhor, você ouviu a minha voz falar, aleluia, santo é o Senhor, te livrando, aleluia, do laço do passarinheiro, santo é o Senhor, te livrando, irmãos, aleluia, da armadilha do incircunciso. Quantas vezes eu mandei esta palavra, santo é o Senhor, aleluia, você não entendendo, santo é o Senhor, aleluia, Jesus foi crescendo ouvindo a minha palavra, aleluia, outros não teve oportunidade, santo é o Senhor, mas hoje está aqui, santo é o Senhor, é a minha misericórdia, aleluia, foi eu que te chamei, santo é o Senhor, para você estar neste exército, santo é o Senhor, neste combate, santo é o Senhor, então louve e glorifique esse Deus maravilhoso, esse Deus grande e soberano, aleluia, que cuida de todos os detalhes na tua vida, na tua alma, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E hoje nós já sentimos, irmãos, uma alegria muito grande, um prazer de ver, irmãos, aleluia. Santo é o Senhor, os dias, irmãos, passando tão rápido, a palavra de Deus se cumprindo dia após dia. O Senhor falou que abreviaria os dias, santo é o Senhor, aleluia, Jesus, hoje já
já foi mais rápido do que ontem. Santo é o Senhor, e amanhã vai ser mais rápido do que hoje. Santo é o Senhor, o Senhor está acelerando. Santo é o Senhor o tempo, aleluia, porque Ele tem pressa. Santo é o Senhor de nos levar daqui. Santo é o Senhor de tirar a luz desta terra, o sal. Santo é o Senhor que está segurando esta humanidade. Santo é o Senhor, toda esta carne, aleluia, é você, luz, que está segurando toda essa carnalidade na terra, aleluia, santo é o Senhor, este mundo é você que está segurando de pé, sal, aleluia, Jesus, santo é o Senhor, aleluia, oh, bem-aventurado na minha presença, meu servo, minha serva, santo é o Senhor, quero fazer você resplandecer, aleluia, santo é o Senhor, porque quando eu tirar todos vós deste mundo, aleluia, vai ser uma escuridão, santo é o Senhor, não vai ter mais sabor, aleluia, Jesus, vocês já estão vendo, aleluia, como que está ficando o mundo sem sabor, aleluia, por quê? Porque eu já estou levando a minha igreja já está no alto, santo é o Senhor, a terra já está ficando lá embaixo, sem, aleluia, sem sabor, sem sal, glória ao nome do Senhor, a luz já está indo embora, oh meus irmãos, bem-aventurados sois vós, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, que está indo na luz, aleluia, da minha palavra, aleluia, estou levando o sal embora dessa terra, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, Jesus. E aqueles que não deram ouvido está ficando na escuridão, está ficando, aleluia, santo é o Senhor, nas trevas, porque a minha igreja já está subindo, santo é o Senhor, já está a alguns metros dessa terra, santo é o Senhor, aleluia, a terra já está perdendo o sabor, o paladar, santo é o Senhor, a luz, aleluia, porque a luz está indo embora, o sal está indo embora, santo é o Senhor, vós filhos, sede obediente ao vosso Pai Celestial, você tem sido obediente ao seu Pai terreno, aleluia, seja ainda mais obediente ao Pai Celestial, que te chamou nesta graça maravilhosa, aleluia, santo é o Senhor que te sustentou e que trouxe você até aqui, santo Deus, Aleluia, Senhor. glória a Jesus, aleluia, santo é o Senhor. E assim nós sabemos, irmãos, aleluia, que um patrão, um empresário, ele tem mais facilidade de, aleluia, de mexer com alguém que é um trigo, santo é o Senhor. Ele tem mais prazer de trabalhar com ele, aleluia, santo é o Senhor, um fiel, aleluia, Jesus, santo é o Senhor, aqui nessa terra, irmãos, é assim, santo é o Senhor, glória a Deus, então, irmãos, aleluia, santo é o Senhor, somos bem-aventurados, porque aonde nós estamos, a luz, aleluia, irradia todos os ambientes, santo é o Senhor, aleluia, santo é o Senhor, dá gosto para alguém, santo é o Senhor, dá o sabor, aleluia, da tua alma, santo é o Senhor, e faz o ambiente ficar gostoso, ficar leve, santo é o Senhor, aleluia, Jesus, glória a Deus nas alturas, o nosso Pai foi nos corrigindo, a nossa mãe, santo é o Senhor, foi nos corrigindo, santo é o Senhor, aleluia, Jesus, e hoje nós já estamos todos grandes, aleluia, espiritualmente, santo é o Senhor, na sua presença, e hoje o Pai Celestial, o nosso Deus, Criador, aleluia, santo é o Senhor, glória a Deus, Ele fala abertamente com a tua alma, santo é o Senhor, glória a Deus, porque você já está crescido, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, santo é o Senhor,
para mim, irmãos, aleluia. Santo é o Senhor, falar contigo face a face. Glória a Deus. Santo é o Senhor, as minhas armaduras. Santo é o Senhor, glória a Deus sobre vós. Glória a Jesus. Clamemos ao Senhor, aleluia, Jesus. Clamemos pela sua misericórdia. Não percamos a comunhão, igreja amada. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Não tenha pressa em sair da presença do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E assim era, irmãos, vós servos, obedecei ao vosso Senhor, e segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração. Não é assim, irmãos? Um servo de Deus, aleluia, serve em todos os ambientes, em todas as circunstâncias, irmãos. Aleluia, ele obedece. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Às vezes desobedece também, porque não somos perfeitos. Santo é o Senhor. Mas ele tem, irmãos, aleluia, um coração aberto. Santo é o Senhor para voltar atrás. Santo é o Senhor para, aleluia, justificar. Santo é o Senhor, eu errei contra ti. Santo é o Senhor, eu falhei. Santo é o Senhor, me perdoa. Glória a Deus. Santo Deus, aleluia, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Vós servos do Senhor, aleluia, Jesus, aleluia, porque servo, aleluia, porque você tem um Senhor, aleluia, Jesus. Santo Deus. Você tem um dono, aleluia, que é o nosso Deus. Aleluia, santo é o Senhor. Rei maravilhoso, glória a Deus. Aleluia, santo Deus. Somos gratos ao Senhor. Aleluia, Jesus, por o Senhor não nos deixar livre. Aleluia, bendito é o nome santo do Senhor, porque o Senhor irá cobrar. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Como está escrito aqui, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Então você tem um Senhor, então obedece a Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, como naquele dia do seu batismo. Aleluia, santo é o Senhor, que você levantou puro. Santo é o Senhor, sem mancha alguma. Santo é o Senhor, que você deu o primeiro passo nesta graça. Santo é o Senhor. Aleluia, hoje o Senhor te fala, obedeça ao Senhor, o dono da tua alma, que te criou, que te formou. Santo é o Senhor, obedeça a Ele. Santo é o Senhor, não esteja sujeito a homens alguns. Santo é o Senhor, aleluia, mas ao Senhor. Porque se você estiver de acordo ao Senhor, de acordo à sua vontade, você vai ser uma pessoa sempre educada, uma pessoa santa ao Senhor, que vai entrar em qualquer situação, em qualquer ambiente, você vai entrar e sair de cabeça erguida. Santo é o Senhor, porque é meu servo, porque é minha serva. Santo é o Senhor, aleluia, você não vai ser envergonhado em nada. Santo é o Senhor, porque eu sou o Senhor, o dono de ti. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles, o vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas, o Senhor conhece coração por coração. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Glória a Deus. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus amado. Bendito é o nome do Senhor. Há uma guerra muito grande, santo é o Senhor. Há um combate, santo Deus. Aleluia, Jesus. A guerra não terminou. A guerra só acaba quando você for embora daqui. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E agora ela vai a esquentar ainda mais. Santo é o Senhor. O combate, santo é o Senhor, vai, aleluia, aumentar, santo é o Senhor, aleluia, Jesus, e vocês têm que estar preparados, santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Santo é o nome do Senhor. O adversário lança os seus dardos para falar no teu ouvido e dizer: eu já estou enfadado de quantas palavras. Santo é o Senhor, que o Senhor fala. Santo é o Senhor de preparação. Glória a Deus nas alturas. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não perca a comunhão, igreja. Santo é o Senhor. Não perca o foco em Cristo Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia, porque o Senhor ama a tua alma. Aleluia, santo é o Senhor. Ele quer que você esteja adornado. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas do céu. Linda paz. Glória a Deus. Rei que vive para sempre. Glória a Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo ficar firme, estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas do céu. Santo é o teu nome, Senhor. Aqui está, irmãos, a palavra. Santo é o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Para que você possa resistir no dia mau. Santo é o Senhor. Você tem ouvido a minha palavra. Santo é o Senhor, como que ela não está. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, interessado, aleluia, em falar, aleluia, das tuas causas materiais. Santo é o Senhor. Como que o Senhor vem falando sempre para nós espiritual somente. Santo é o Senhor, porque o Senhor sabe o que nós precisamos. Aleluia, o Senhor, irmãos, aleluia, o que Ele quer é salvar a nossa alma. Santo é o Senhor, o que é precioso para o Senhor é salvar a nossa alma. Santo é o Senhor nos purificar, nos limpar. Santo é o Senhor levar nós embora daqui. Santo é o Senhor. Glória
Glória a Deus nas alturas. Santo Deus de Israel. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, grande Deus. Glória a Deus, Santo é o Senhor. Rei que vive para sempre. Maravilhoso, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. É magnífico, O Senhor já preparou tudo que você precisava nesta terra. Aleluia, Jesus. Você pediu bênção, eu te dei. Santo é o Senhor. Você pediu uma casa para o Senhor, eu te dei. Você pediu um carro para o Senhor, eu te dei. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome santo do Senhor. Dei tudo o que você precisa. Santo é o Senhor, dei condições para você. Santo é o nome do eterno Deus. Aleluia, Jesus amado. Santo é o Senhor. Antes eu podia, santo é o Senhor, não ter te dado, santo é o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, mas eu fiz o que você me pediu. Santo é o Senhor, eu fiz o, aleluia, santo é o Senhor. Que você clamou para mim, santo é o Senhor, eu te dei. Santo é o Senhor, antes você, aleluia, estivesse caminhando com as tuas pernas, vindo congregar, santo é o Senhor. Aleluia, antes você estivesse com o chinelinho, santo é o Senhor, calçado. Aleluia, antes você estivesse com a roupinha rasgada, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor. Mas você me pediu, santo é o Senhor. E aleluia, nesses dias tão difíceis, aleluia, que você achava, santo é o Senhor, que tudo estaria desabando, santo é o Senhor. Eu tenho preparado para a minha igreja os melhores dias de regalia. Santo é o Senhor, come do melhor, bebe do melhor, dorme na melhor cama. Santo é o Senhor, aleluia, muitos têm ar-condicionado, santo é o Senhor, e dorme tranquilamente, santo é o Senhor. Antes, aleluia, não poderia te dar, aleluia, toda esta regalia, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus, santo é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor, mas eu sou bom, aleluia, eu sou misericordioso, santo é o Senhor. Glória a Deus nas alturas, santo é o Senhor, porque todos já estão preparados, santo é o Senhor. Aleluia, todos já estão em posição de guerra, santo é o Senhor. E o adversário não quer que eu pregue esta palavra. O adversário, santo é o Senhor, reuniu seus adeptos, aleluia, santo é o Senhor, para que você não ouvisse a minha palavra, aleluia, para que você não ouvisse a minha palavra da minha misericórdia, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, para falar com a tua alma, santo é o Senhor. É magnífico, Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Aleluia, Jesus. Se você soubesse a guerra que está envolvendo os meus anjos contra os principados das trevas, aleluia, santo é o Senhor, para ver esse culto, aleluia, santo é o Senhor, para ver esse momento, santo é o Senhor, você estaria, santo é o Senhor, de outra forma na minha presença, você estaria, santo é o Senhor, fala mesmo, Senhor, aleluia, me dá, Senhor, porque eu quero, me dá, Senhor, porque eu preciso, e correria, santo é o Senhor, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, santo é o Senhor.
aleluia, e prostrava de joelho, aleluia, de todo o seu coração, de toda a tua alma, pedindo misericórdia, porque o Senhor tem revelado algum do teu vaso. Santo é o Senhor sobre este assunto desta palavra, aleluia. Santo é o Senhor, que o tempo da preparação já acabou. Santo é o Senhor, e muitos estão sem o capacete, e muitos estão sem o colete. Santo é o Senhor, aleluia, Jesus, porque tem alguma coisa, aleluia, te atrapalhando, algo em ti mesmo. Santo é o Senhor, para que você não esteja adornado, aleluia, cheio, irmãos, aleluia, do que você precisa para enfrentar os últimos dias na terra. Aleluia, o tempo da preparação acabou, igreja amada. Santo é o Senhor, é tempo de guerra agora, é tempo de combate, aleluia. Santo é o Senhor, é tempo de aflição, como nunca houve, nunca haverá depois. Santo é o nome do Senhor, busca a minha misericórdia, aleluia. Santo é o Senhor, que nesses últimos segundos, aleluia, santo é o Senhor, que eu estou passando, aleluia. Santo é o Senhor, posso te adornar ainda. Santo Deus, glória a Deus nas alturas do céu. Meu Deus, santo é o Senhor. Glória ao nome do Senhor, em que você foi entrar, pregador. Aleluia, santo é o Senhor, em que liagem você foi entrar. Santo é o Senhor, mas é o Senhor, não é o pregador. Aleluia, Jesus o Nazareno, é o Senhor Jesus, o capitão deste exército. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Busca a minha misericórdia, clama-me a mim. Aleluia, santo é o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Quantos que ficou olhando para o vaso, aleluia, santo é o Senhor, e se deixou de se preparar. Santo é o Senhor. Já estamos entrando no combate, e você desapreparado, desapreparada. Santo é o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Você ouviu a palavra, as armaduras de Deus, você ficou contente, aleluia, você ficou, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, alegre, santo é o Senhor. Agora o Senhor vai nos armar mais uma vez. O Senhor fala para vós, eu já venho te armando há muito tempo. Santo é o Senhor dos exércitos. Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurados sois vós que está preparado. Aleluia, que o tempo é hoje, o tempo é agora. Santo é o Senhor, de me buscar, de me clamar. Santo é o Senhor, porque muito se deixou se levar pela vaidade. Aleluia, se deixou se levar pelo engano. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Muito esperou de alguém do ministério, muito esperou de alguém. Santo é o Senhor, do teu irmão, do teu companheiro. Santo é o Senhor. Quem somos nós? Aleluia, Jesus, somos todos servos do mesmo Deus Criador. Glória a Deus, mas bem-aventurados sois vós, santo é o Senhor. Aleluia, que a tua confiança está no Rei eterno. Santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, bendito Deus. Santo é o nome do eterno Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia, Jesus. Muitos deixou de orar, muitos deixou de me buscar na madrugada. Santo é o Senhor, a benção foi grande. Santo é o Senhor, que esqueceu.
Santo é o Senhor, muitos me louvam só da boca para fora. Santo é o Senhor, muitos vêm congregar só de medo de ir para o inferno. Santo é o Senhor, não é por amor ao Senhor Jesus, não é por amar a sua palavra. Santo é o Senhor. Glória a Deus nas alturas, se não for por amor, aleluia, tu não vencerás. Se não for por amor do Senhor Jesus, por amor da sua palavra, tu não vencerás. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Muitos, aleluia, se deixou, aleluia, ficou à vontade. Santo é o Senhor. Glória a Deus nas alturas do céu. Santo é o nome do Senhor, e a minha igreja está preparada. Santo é o Senhor, mas tem alguns no meio que ainda não estão preparados. Santo Deus de Israel. Glória a Deus nas alturas. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Rei que vive. Glória a Deus. Rei que vive. Glória a Deus. Não se deixou de armar das minhas armaduras. Glória a Deus. Não se deixou de se armar do meu poder. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Mas você está no combate. Você está junto. Santo é o Senhor. Então, humilha-te. Busca o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Busca-me. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Para que naquele dia você esteja na minha presença. Santo é o Senhor, para que naquele dia, Santo é o Senhor, tu esteja às minhas direitas. Aleluia, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Busca a minha misericórdia. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Aleluia. Busca Ele com todo o seu coração, com toda a alma, com toda a força da tua alma. Santo é o Senhor. Aleluia, você está ouvindo o silêncio. Aleluia, parece que a paz e segurança não é. Santo é o Senhor, mas como está escrito na palavra, quando houver paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, e só haverá choro, choro. Aleluia, e muito pranto sobre a terra. Santo é o Senhor. E aqueles que ouviam a minha palavra, Santo é o Senhor, ouvia. Santo é o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Santo é o Senhor, e não se preparou, não se consagrou, não me buscou. Meu Deus, Santo é o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Bendito é o teu nome. Santo é o nome do Senhor. O inferno não quer que essa palavra seja zoada nos teus ouvidos. Aleluia, Jesus. Ele quer que fala para a tua alma que está tudo bem, que você já está salva, pode ficar à vontade. Ele quer que você, aleluia, santo é o Senhor, fique à vontade na regalia, só esperando o Senhor voltar, só o Senhor esperando, aleluia, chamar-te pelo teu nome. Vem, filho, santo é o Senhor. É assim que o inferno quer que você fica, aleluia, dormindo. Santo é o Senhor. Mas o Senhor fala para ti: não dorma, acorda dormente. Santo é o Senhor.
Glória ao nome santo do Senhor. Não espere, não fique esperando que você vai se esconder em alguém, não. Santo é o Senhor, você lutará, aleluia, por si. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Filho não salva pai, pai não salva filho. Santo é o nome do Senhor. Oh, que guerra está vindo, aleluia, para que esta palavra não seja pregada. Santo é o nome do Senhor, mas eu estou reinando, eu estou sobre vós, aleluia, para defender e para custo que custar a minha palavra ser zoada sobre a terra, e aqueles que tiver vão, aleluia, ao preparo que a terra estará preparada, receberá com prazer, receberá porque a terra está pronta. Santo é o Senhor, mas aqueles que não estão se prepara. Santo é o Senhor, se prepara. Santo é o Senhor. Grande é o nome do Senhor. Rei da glória, Jesus o Nazareno. Bendito é o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. A palavra aqui fala para nós orar em todo o tempo, com oração e súplica. Santo é o Senhor, vigiando com toda a perseverança. Glória a Deus, com bastante força no Espírito. O teu espírito está fraco. Santo é o Senhor, mas por essa palavra, santo é o Senhor, aleluia, seja fortalecida a tua alma. Amém, Senhor. Santo é o Senhor, para que você esteja, santo é o Senhor, com força para me buscar nesses últimos dias, nesses últimos segundos. Santo é o Senhor, para que você, aleluia, santo é o Senhor, com todos os santos, esteja suplicando, aleluia, louvando, em um coral só, em uma comunhão só. Santo é o Senhor na minha presença, aleluia, em unidade de espírito, em perseverança, em amor, aleluia, não dividido, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, esteja com o teu coração inteiramente servindo ao Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, minha palavra, santo é o Senhor, vai falar qual que é o teu foco, qual que é, aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. O teu foco é trabalho, aleluia, santo é o Senhor, aleluia, ganhar mais e mais, santo é o Senhor, aleluia, Jesus, santo é o Senhor. Se o teu foco não estiver em Cristo Jesus, no capitão que está à frente, aleluia, você não vencerá. Aleluia, Jesus, e naquele dia vai ser tarde demais para reclamar. Naquele dia vai ser tarde demais para clamar pela minha misericórdia. Santo é o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Santo Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Dê por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer o notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia, Jesus, muitos vão se encher de medo, aleluia, nesses últimos dias.
Nesses dias que estamos entrando, muitos vão se encher de medo, não vai querer nem falar em Jesus Cristo. Mas a minha igreja vai falar abertamente. Aleluia, vai ter, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, força para dizer de Cristo Jesus, somente Ele que reina, somente Ele é o meu Salvador, o meu defensor. Dele, Santo é o Senhor, eu não deixo de falar. Santo é o Senhor, você está vendo como que a minha palavra não está preocupada com a tua saúde da tua carne, aleluia, como que você tem que ganhar amanhã, aleluia, com a tua conta no banco, com o teu carro. Santo é o Senhor, aleluia, você está vendo como que a minha preocupação, o meu preparo que eu quero dar é para a tua alma, é para que você seja puro como eu sou puro, como, aleluia, para que você seja santo como eu sou santo, porque eu quero te limpar, quero te purificar, aleluia, mas muitos não querem. Santo é o Senhor, aleluia, Jesus. É difícil a palavra, irmãos, é difícil, aleluia, santo é o Senhor, mas difícil vai ser naquele dia. Se você estiver para ser julgado, aí vai ser difícil. Glória ao teu nome, Senhor. Santo é o Senhor, hoje a minha palavra está zoando sobre a terra, você está ouvindo a minha voz, mas naquele dia você estará, aleluia, se não estiver enquadrado na minha palavra, na minha lei, na minha doutrina, você estará naquele dia para ser julgado. Santo é o Senhor, porque não deixou a minha palavra te julgar aqui na terra, não deixou a minha palavra, santo é o Senhor, te limpar. Santo é o Senhor, naquele dia você vai clamar a minha misericórdia. E a balança vai estar assim. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Para onde pender, irmãos? Aleluia, será a tua sentença. Santo é o Senhor. Ou você passará para o lado dos fiéis, ou você será amarrado de pés e mãos e será lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dente. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Senhor. Santo é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai chorar. Santo é o Senhor. Aleluia. Aqueles que estão à direita do Senhor vão chorar. Aleluia, mas a justiça vai ser decretada. A justiça, aleluia, vai prevalecer. A minha justiça é reta e pura, é perfeita. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Se o Senhor está dando um pouquinho de misericórdia para a tua alma hoje, abraça. Glória a Jesus. Santo é o Senhor, corra, corra, santo é o Senhor, me busca. Aleluia. Porque naquele dia vai ser tarde demais. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus, você ouviu a palavra, hoje o Senhor vai me armar. Santo é o Senhor, hoje eu vou sair daqui armado. Aleluia, santo é o Senhor já vem armando a sua igreja a tempo. Santo Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Santo é o Cordeiro de Deus, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente. Você vai falar se você estiver firmado em Cristo Jesus. Santo Deus. Glória a Deus.
Você não temerá a morte, você não temerá, aleluia, reis e governadores, você não temerá nada. Santo é o Senhor, porque você vai falar dele livremente. Santo é o Senhor. Se eu viver, eu vivo para Cristo. Se eu morrer, eu morro para Cristo. O que eu devo temer, o que eu devo, Santo é o Senhor. Santo Deus. Você está aí entendendo a minha palavra, que ela quer te limpar. Santo é o Senhor, que ela quer te purificar. Santo é o Senhor, que ela quer te julgar aqui. Santo é o Senhor, colocar uma balança na tua mente. Santo é o Senhor, colocar uma balança em ti. Santo é o Senhor, para você sair daqui com a balança na tua mente. Santo é o Senhor, e a minha palavra te julgando. Santo é o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Dá ouvido à minha palavra, à minha lei, à minha doutrina, os meus ensinamentos, aleluia, para que você seja luz neste mundo e esteja segurando toda essa, aleluia, todo este mundo, aleluia, para que você não seja, aleluia, santo é o Senhor, ficado para trás. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, preocupa com tanta coisa e não preocupa comigo, com a minha palavra. Aleluia, ser fiel à minha palavra, os meus preceitos, a minha lei. Aleluia, se você está aqui, santo é o Senhor, a minha palavra está te batendo, santo é o Senhor, está sendo como uma vara sobre ti. Aleluia, glorifica o meu nome. Aleluia, glorifica o Senhor que te chamou, que te formou. Mas muitos, aleluia, não era para estar ouvindo esta palavra. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, por causa de alguém, por causa de outros e outros. Aleluia, santo é o Senhor. Você tem que estar ouvindo a correção dessa. Aleluia, mas sinta bem-aventurado também. Aleluia, porque se você está armado, aleluia, estou te armando ainda mais. Santo é o Senhor. Se você está prudente, vou te fazer prudente ainda mais. Se você está vigilante, você vai sair daqui vigiando ainda mais. Aleluia, se você está limpo, aleluia, santo é o Senhor. Por esta palavra eu estou te limpando mais um pouquinho. Santo é o teu nome, e a tua alma está sendo, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, alegre, santo é o Senhor, como, aleluia, o meu servo, a minha serva, aleluia, cheio de vigor, cheio de fortaleza. Aleluia, esperando. Aleluia, santo é o Senhor da ordem. Aleluia, Senhor da ordem, para que tudo, aleluia, avance. Glória a Deus. Aleluia, para que todos saiam daqui vitoriosos e vitoriosas. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Rei que vive. Bendito é teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Esta é a palavra, irmãos. Glória a Deus. Vós, filhos, sede obediente ao Senhor. Glória a Deus. Sede obediente ao Senhor Jesus. Amém, Eterno. Não é obediente ao ancião, ao cooperador, ao diácono, ou à irmã da piedade. Não. Obediente ao Senhor Jesus. Obediente ao Criador da tua alma. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos.
Rei que vive, santo é o Senhor. Você querendo ou não querendo, os meus servos vão pregar a minha palavra. Aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vai, irmãos, aleluia. Porque os valentes do Senhor, a igreja do Senhor, o Senhor vai revestir de uma valentia tão grande. Aleluia. Que vai espantar o mundo. Santo é o Senhor. Que vão espantar as autoridades. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Se você é crente, seja crente de verdade. Se você é limpo, seja limpo de verdade. Se você é puro, seja puro de verdade. Glória a Deus. Se você é santo, se santifica ainda mais. Está escrito lá em Apocalipse. No finalzinho desta palavra, o Senhor ainda corrige. Se você é santo, se santifica ainda mais. Ou se você é sujo, suje-se ainda mais. Glória a Deus. É pesada a palavra. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo Deus. Mas bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam. Santo é o Senhor e anda. Aleluia. Meditando. Aleluia, Jesus, na minha palavra de dia e de noite. Santo é o Senhor, como nós cantamos um hino aqui agora há pouco. Meditarei nos sábios teus conselhos. Meditarei, não é só aqui não. Santo é o Senhor, é dia após dia, meditando, aleluia, no poder do Senhor, na palavra que o Senhor mandou ontem, aleluia, na palavra que o Senhor está mandando hoje, você vai meditar amanhã. Santo é o Senhor, não é para você esquecer da minha lei, não é para você esquecer, fazer de ouvinte esquecido. Santo é o Senhor, aleluia, Jesus. Jogar a minha palavra pelas costas e andar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Santo é o Senhor, você está vendo como que os meus servos, aleluia, as minhas servas sofrem atrás dessa tribuna, porque eles têm que pregar o que eles não querem. Santo é o Senhor, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Eles vão pregar nas cadeias, nas prisões. Eles vão pregar diante dos reis, aleluia, dos principados deste século, aleluia. Santo é o Senhor, Ele vai dizer que há um Deus somente, aleluia, só um Deus Criador, somente a Ele adorará, aleluia. Santo é o Senhor, somente o Senhor Jesus reina. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, eu queria ouvir uma palavra. Santo é o Senhor, diferente. Aleluia, eu queria ouvir uma palavra de bênção. Aleluia, do meu negócio, do meu assunto, da minha saúde. Santo é o Senhor, aonde está teu coração? Aleluia, Jesus. Aonde está a tua mente? Aleluia, onde está o teu foco? Aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. O meu compromisso é com a tua alma. Aleluia, Jesus. Mas se você não fizer por dono, aleluia, Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia, não tem como o Senhor trabalhar. Aleluia, tudo fica mais difícil se a pessoa não fizer por dono. Aleluia, do Senhor entrar. Aleluia, do Senhor, aleluia, começar uma obra. Santo é o Senhor, do Senhor terminar uma obra.
Se a pessoa se fechar para o Senhor, ele não entra. Glória a Deus. O Senhor tem uma educação finíssima. Aleluia, Senhor. O Senhor é puro. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória Então a está Deus. aqui a minha palavra. Aleluia, está aqui o meu julgamento. A minha palavra te julgando. Santo é o Senhor te condenando aonde você errou, aonde que você tropeçou, aonde que você falhou, aonde que você precisava fazer e não fez. A minha palavra te corrigindo, aleluia, te falando para que seja um servo prudente, uma mulher sábia, um homem sábio. Santo é o Senhor. Santo é o nome do Senhor. Estava difícil para pregar esta palavra. Santo é o Senhor, porque é uma guerra travada. Santo é o Senhor, mas o Senhor reina e Ele vence. Aleluia, Jesus, e Ele vem aqui para te fortalecer e para falar verdade. Aleluia, ensinamento. Aleluia, justiça, salvação. Santo é o Senhor para a tua alma. Aleluia, Jesus. Houve guerra, houve combate no espaço. Santo é o Senhor, para o meu anjo trazer a minha palavra. Mas eu, o Miguel, o grande príncipe, o rei eterno, Santo é o Senhor, eu vim para ajudar a minha igreja. Aleluia, Santo é o Senhor. Aleluia, com vara de ferro, com meu poder infinito, eu vou te sustentar no deserto, eu vou te restaurar, eu vou fazer uma obra. Santo é o Senhor. Grande é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória eterno. Glória ao teu nome. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Aleluia, Santo. Grande é o nosso Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Glória ao Rei. Glória à santidade. Aleluia, Glória a Deus. Glória a Deus. Rei da glória. Grande é seu poder. Guardemos esta palavra em nossos corações. Glória a Deus. Santo Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória. Guardemos em nossos corações. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fortalece a tua alma e me busca. Me busca, me busca. Glória a Deus. Que vive para sempre. Glória, glória, glória. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém.